O exemplo consiste em um cavaleiro com massa de 100 gramas ligado à extremidade de um trilho de ar horizontal por uma mola cuja constante é de 20 newtons por metro. Inicialmente, a mola não está esticada e o cavaleiro se move com velocidade igual a 1,5 metros por segundo da esquerda para a direita. Considere o atrito cinético igual a 0,47. Se há leis de Newton, é necessário desenvolver o diagrama de força sobre o bloco. A força-peso aponta verticalmente para baixo, conforme a definição da física. O contato do bloco com a superfície gera uma reação perpendicular a ela, ou seja, formando um ângulo de 90 graus, por isso é chamada de força normal e caracterizada pelo termo Fn. Como o movimento ocorre para a direita, a mola se opõe a ele com uma força para a esquerda. A força de atrito também exerce uma força oposta ao movimento. Então, se o bloco pode se mover para a direita, a força aponta para a esquerda. O trabalho realizado sobre uma partícula por uma força constante F durante um deslocamento retilíneo d, sendo φ o ângulo entre F e d, é expresso matematicamente pelo produto entre o módulo de F, o módulo de d e o cosseno do ângulo φ. Se o ângulo φ for igual a zero, de modo que f e d estão na mesma direção, a equação torna-se simplesmente o produto entre o módulo de f e o módulo de d, o que corresponde a uma força constante na direção e no sentido do deslocamento retilíneo. E dessa equação matemática, conclui-se que o trabalho realizado por forças perpendiculares, ou seja, que formam um ângulo de 90 graus ou 270 graus, que é igual a menos 90 graus, é igual a zero. Neste caso, trata-se da força normal Fn e da componente y da força-peso. O trabalho realizado sobre uma mola, ou seja, para deformá-la, sendo K constante elástica da mesma, x2 a posição da extremidade após o trabalho e x1 a posição inicial da extremidade, logo x2 menos x1 é o deslocamento da partícula que está conectada à mola, tem-se a metade da constante elástica, que multiplica a diferença entre o quadrado de x2 e o quadrado de x1. Como inicialmente no exemplo a mola está em repouso, considera-se tal posição como a referência, ou seja, x1 igual a zero. Logo, o trabalho realizado sobre a mola é igual a metade da constante elástica vezes o quadrado de x2. Porém, neste ponto é válido destacar que o trabalho realizado pela mola é o negativo da expressão obtida. Então, tem-se o negativo de 1 meio de K vezes o quadrado de x2. Usando a definição que a variação da energia cinética de uma partícula é igual ao trabalho total executado sobre a partícula, que é expressa matematicamente por ΔK igual a W, tem-se 1 meio da massa, que multiplica o quadrado da velocidade final menos o quadrado da velocidade inicial é igual a W. É possível calcular a velocidade da partícula no fim do deslocamento, sabendo que o seu estado final é o repouso, isto é, a velocidade nula. Portanto, Vf na expressão é igual a zero. Considerando inicialmente o caso em que não há atrito, apenas a mola realiza trabalho, e tem-se menos 1 meio de m, que multiplica vi ao quadrado, é igual a menos 1 meio de k,
vezes o quadrado de x2, que pode ser simplificado para m vezes φ ao quadrado igual a k vezes x2 ao quadrado, uma vez que há o termo menos 1 meio em ambos os lados. Com isso, é possível isolar o termo x2 e, após manipulações algébricas, resulta em VI, que multiplica a raiz quadrada de m sobre k. E, usando valores, tem-se aproximadamente 0,106 metro. Agora, considerando o caso em que há atrito, duas forças realizam o trabalho. A força da mola, que é dada por menos 1 meio de k vezes x ao quadrado, e a força de atrito, que é constante. Portanto, tem-se o módulo de FAT vezes o módulo da distância do deslocamento e o cosseno do ângulo φ. Como o atrito se opõe ao movimento, o ângulo é de 180 graus, que matematicamente é igual a menos 1. Então, tem-se menos 1 meio de m vezes VI ao quadrado é igual a menos 1 meio de k vezes x2 ao quadrado menos o módulo de FAT vezes o módulo de D. Como há o sinal negativo em todos os termos, é possível deixar ambos os lados positivos. E lembrando da definição da força de atrito, ela corresponde ao coeficiente μ vezes a força normal. Neste caso, a força normal, analisando o eixo y, é igual à força-peso, e tem-se μc vezes o módulo de Fp, que pode ser expandido para μc vezes a massa, que multiplica o módulo da aceleração gravitacional. Juntando todos os termos no mesmo lado da igualdade, tem-se 1 meio de k vezes o quadrado de x2, mais μc vezes m vezes o módulo de g vezes x2, menos 1 meio de m vezes o quadrado da velocidade inicial é igual a zero. Note que a única incógnita é o termo x2, e tem-se uma equação do segundo grau, cujas raízes são obtidas com a fórmula de Bhaskara. Então, usando ela, tem-se que as raízes são de 0,086 metro e menos 0,132 metro. Como o deslocamento neste caso é positivo para a direita, tem-se que a resposta é x2 igual a 0,086 metro.